Atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, o professor Ricardo Marcelo Fonseca. Professor, muito obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes, um bom dia para o senhor. Bom dia, Agostinho. Uma satisfação estar aqui falando com você sobre isso. A pena que para falar dessa situação, né, podíamos estar falando sobre metas alcançadas, estudos, projetos, pesquisas, mas não é isso que nós temos no momento. Eu queria que o senhor falasse o que significa esse congelamento aqui. O Ministério está dizendo que estão fazendo política com essa decisão do governo federal. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso do ponto de vista, lógico, das universidades. Agostinho, se me permite, eu dou um passo para trás para dizer o seguinte: os orçamentos das universidades, eles têm caído ano a ano. E eu estou falando aqui para não ter mistificação de informação. Essa é uma hora que eu estou vendo tanta fake news rolar, que é ótimo a gente poder esclarecer as coisas. Eu estou falando daquele orçamento do dia a dia das universidades, aquilo que a gente chama de orçamento discricionário, aquele que paga as contas, que mantém a universidade funcionando. Isso está caindo ao longo dos anos. O que aconteceu foi que o orçamento de 2021 foi o pior orçamento da história. As universidades só sobreviveram porque aconteceu a pandemia, né? Paradoxalmente, a pandemia salvou as universidades de simplesmente quebrarem nas suas contas, porque com a pandemia a universidade deixa de gastar uma série de coisas, né? De passagem, diária, subsídio do restaurante universitário, luz, etc, etc. Pois bem, estou te dizendo isso por quê? Porque a história tem que começar dizendo que o orçamento para esse ano de 2022, que foi aprovado no finzinho do ano passado, ele veio 10% maior do que o de 21. Ah, que grande coisa, subiu o orçamento. Não, o parâmetro do orçamento de 2021 era horrível, né? E a inflação que aconteceu nesses anos, todos nós sabemos como foi, né? A gente queria que o parâmetro para o orçamento de 22 fosse 2019, que foi o último ano antes da pandemia. Pois bem, a gente começou o ano assim. O Ministério da Educação e o Ministério da Economia não contingenciaram. O que é contingenciamento? É uma coisa normal, que acontece em todo governo, acontece sempre, que significa segurar um tantinho o dinheiro que foi aprovado pelo orçamento e ir liberando ao longo do ano, na medida em que o governo vai vendo como é que funciona a arrecadação, a economia, etc. Já em fevereiro, um decreto do governo liberou todo o dinheiro. E as universidades se planejaram com esse orçamento curto para esse ano de 2022. Primeira paulada, entre maio e junho, acontece um bloqueio. E aqui não tem semântica, não tem meias palavras, foi bloqueio. Tiraram 7,2% das universidades federais, que dava 434 milhões, isso do conjunto das 69. Isso já saiu do Ministério da Educação, foi atender outras políticas do governo, e as universidades já tiveram uma perna quebrada naquele momento, precisamente porque ficaram com esse dinheiro a menos. Com isso, o nosso orçamento de 22 ficou muito próximo daquele orçamento de 21, que era de fato muito pequeno. Tentamos sobreviver até o final do ano. Estávamos conversando com o MEC, com o governo, com quem a gente podia, para tentar reaver aquele dinheiro que nos foi tirado em maio, porque tinha universidades que já estavam sem nada em caixa. Aí nós fomos surpreendidos, nessa medida, com esse decreto da sexta-feira passada, que aí faz esse contingenciamento. Sim, é um contingenciamento. Mas, honestamente, Agostinho, essa discussão de semântica agora, para nós, reitores, parece uma cortina de fumaça. Porque o contingenciamento, deixa eu te dizer, é muito estranho acontecer nessa época do ano. Como ele disse, contingenciamento é normal. Acontece sempre no início do ano. Isso acontece sempre, em qualquer governo. Mas contingenciamento na reta final do ano, porque o orçamento vai até dezembro. Quando a gente está terminando de executar, quando o governo já tinha liberado todo o orçamento antes, é uma coisa, de fato, sem precedentes. E o que aconteceu? Eles mandaram uma mensagem do CIAF, né? O CIAF é esse sistema de administração financeira do governo, e que lá pelas tantas eles dizem: por fim, cabe esclarecer que há perspectiva de liberação desses limites no mês de dezembro. Então as universidades ficam com várias questões e vários problemas. Primeiro, perspectiva de liberação não é certeza de liberação. Na verdade, quando o MEC conversou conosco, essa foi a primeira pergunta que nós fizemos, eu falei: mas tem o perigo desse dinheiro não voltar para as universidades? A Secretaria de Ensino Superior falou: olha, nós não podemos dar garantia disso agora.
O Ministério da Economia, tendo sido perguntado sobre esse retorno do dinheiro, tem respondido: depende da arrecadação, depende da economia. Eu acho muito importante que o ministro da Educação tenha ido a público falando que esse dinheiro volta, etc. Mas a apreensão dos reitores continua grande, inclusive pela mensagem oficial que nós recebemos. Mas a questão nem é essa, Agostinho. A questão é a seguinte: vamos imaginar o seguinte: imagine que é uma família, uma empresa, que tem um orçamento do ano e que já tenha recebido todo o dinheiro para chegar até o final do ano. E você tem contas para pagar, que você tem compromissos, você tem que botar comida na panela, você tem que pagar aluguel, você tem que fazer um monte de coisas. Aí você já está com o caixa quase zerado, porque você está no fim do ano, você está entrando em outubro, porque o orçamento era curto para aquele ano, e de repente tiram todo o dinheiro do teu caixa, que já tinham te adiantado lá. E te falam: mas não se preocupe, que você vai receber isso, né, esperamos que receba, lá em dezembro. Isso não diminui o nosso drama. Porque como é que eu faço, como uma família faria, como uma empresa faria nessa situação, para pagar todos os compromissos que nós temos durante todo o mês de outubro e durante todo o mês de novembro? Eu estou numa situação, e eu tenho certeza, que todos os reitores estão, de agora fazer escolhas trágicas. Porque aqui agora as universidades não estão diante desse: deixa eu talvez diminuir esse projeto de extensão, esse projeto de pesquisa, essa ação específica. No modo como estão as universidades, a gente está diante de pensar se demitimos centenas de funcionários terceirizados, de limpeza, de vigilância, e como é que fica uma instituição, qualquer instituição, sem limpeza, vigilância e manutenção. Estamos nessas escolhas trágicas de tirar bolsas de estudantes, e bolsas de todo tipo, de pesquisa, de extensão, e tem muitas universidades que usam o seu orçamento para pagar bolsas daquelas que a gente chama de assistenciais, para os estudantes mais pobres. Como é que vão ficar essas pessoas se eles ficarem sem a bolsa? Quer dizer, essa explicação agora de que não se preocupe, o dinheiro volta lá em dezembro. Como é que eu vou explicar assim para o estudante carente? Não se preocupe, fica sem comer aí em outubro e novembro, que em dezembro talvez volte esse dinheiro. Não funciona assim. As universidades, então, nesse exato momento, porque era o final do orçamento, tiveram praticamente todo o dinheiro raspado. Claro, as universidades são muito diferentes, algumas estão num drama maior do que outras, mas uma coisa eu te digo: 100% das universidades estão nessa situação de não conseguir fechar as contas. A situação é dramática. E eu falo pelo conjunto das universidades, porque eu sou o presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, chamada ANDIFES, que é a Associação dos Reitores das Universidades Federais. Tenho me reunido com todos e é isso que a gente tem visto. Bom, só para deixar claro que a gente entrou em contato, solicitou uma entrevista também de algum representante do Ministério da Educação. A princípio, nesse momento, não vão se manifestar. Enfim, estamos aguardando, né? O microfone, lógico, da Rádio Bandeirantes também está à disposição para a gente ouvir o outro lado. Agora, professor, concretamente, no caso aí da Universidade do Paraná, né, que o senhor acompanha mais de perto, lógico, o corte vai acontecer quando? A partir de qual é o fôlego que se tem e o que vai ser cortado? Eu sei que é a escolha de Sofia, né? Mas como é que vai funcionar? Bom, o corte já aconteceu, né? Na verdade, entre terça e quarta-feira, essa mensagem do CIAF que eu estava lhe dizendo, aqui são todos, enfim, as universidades que foram comunicadas e aqui a mensagem do CIAF. Essa mensagem já sacramentou, digamos assim, esse corte, né? E esse corte significa que o dinheiro foi tirado da universidade. E deixa eu lhe dizer, Agostinho, o que é o drama para muitas instituições. Como a gente está no fim, na raspa do tacho, né, da execução orçamentária, tinha muitas universidades que tinham empenhado o dinheiro, ou seja, tinham comprometido com determinadas despesas, e esse dinheiro teve que ser desempenhado, estornado. Isso vai causar um transtorno imenso com fornecedores, com serviços, com contratos, com compromissos que as universidades assumiram. Então, assim, concretamente, essa média que dá mais ou menos 5,8% do orçamento do ano, que, portanto, não é pouco, né? Chega a ser quase uma boa parte, quase o orçamento de um mês inteiro da sobrevivência da universidade, um pouco menos, mas, enfim, nesse fim de ano isso já está fazendo falta. Isso já aconteceu. E aí, o que está acontecendo com as universidades? É a surpresa, que não tem planejamento que resista a uma mudança da execução orçamentária quando a gente está em outubro do ano, né? E cada um está vendo aonde corta, né? E não é gordura para queimar. Eu tenho insistido nisso quando sou perguntado. Aliás, não tem nem mais carne para cortar.
Agora é cortar no osso. E cortar no osso para as universidades, via de regra, significa não pagar luz, que é uma grande despesa que as instituições têm, não pagar água, mexer em contratos de terceirizados, porque todos os serviços de limpeza, de manutenção, de vigilância, via de regra, são terceirizados, são muita gente. Agora, você imagine nesse momento de drama social, inclusive, que a gente está vivendo, o conjunto das universidades seriam obrigados a despedir centenas e vão acabar sendo milhares e milhares de pessoas precisamente nesse momento por um ajuste orçamentário, né? Então, pode ser aí ou pode ser cortar em bolsas, que vai pesar para muita gente que precisa. O fato é que, como você bem definiu, é uma escolha de Sofia. E a pergunta que todos nós estamos fazendo no conjunto, enfim, da comunidade acadêmica, é por que a educação teve que ser aquela que foi a maior vitimizada nesse ajuste. Eu sei que existe uma justificativa que juridicamente tem sentido. Existe um teto de gastos, ele tem que ser obedecido. O decreto da sexta passada, ele tirava dinheiro de vários ministérios. Mas, numa análise preliminar que nós fizemos, quase metade de todo o dinheiro que foi cortado foi da educação. Por que a educação sofre um corte tão grande assim, né? E outra pergunta que todos estamos fazendo: para onde está indo esse dinheiro? Isso não existe ainda uma clareza nas explicações, o decreto não tem uma exposição de motivos, para onde que esse dinheiro está indo para atender quais despesas públicas. O fato é que nós, reitores, entendemos, e não pode ser diferente, e nós faríamos isso, atenção, Agostinho, nós faríamos esse protesto, essa gritaria de grande desespero agora ou em qualquer outro momento, né? A gente considera que agora politizar essa questão, porque a gente está no meio do segundo turno, é nocivo. Em 2019, quando houve um corte de 30%, não tinha eleição no ar, a gente fez a mesma coisa. A questão para nós é uma questão de sobrevivência e de priorização para a educação e para a educação superior, porque sem universidades públicas, meu caro, a gente não tem futuro. Professor Ricardo Marcelo Fonseca, reitor da Universidade Federal do Paraná, só para a gente terminar, e a gente vai tratar desse assunto ainda muito, com certeza. O que está previsto para os próximos dias? Algum ato público, alguma manifestação? Enfim, há alguma alternativa possível a se tomar nessa situação, professor? A Andifes, a nossa associação, o Conjunto dos Reitores, nunca deixou de dialogar e dialogar muito bem com o Ministério da Educação. O ministro Vitor Godoy, de longe, é o ministro que melhor atende os reitores com cordialidade, com portas abertas, com bastante transparência, né? Agora, aparentemente, esse problema não está dentro do Ministério da Educação, mas está no Ministério da Economia. O decreto é do ministro da Economia, junto com o presidente da República, que afetou o orçamento da educação. Eu imagino, né, que o Ministério da Educação esteja fazendo as gestões para reaver o seu orçamento, né? Então, a gente continua fazendo as conversas. Estávamos fazendo até agora. Falamos com o relator geral do orçamento desse ano, o deputado Hugo Leal. Eu pessoalmente conversei aqui no Paraná com o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros. A gente tem feito todas essas gestões, que é isso que nós temos que fazer institucionalmente. Mas eu acho que a gente tem que pegar esse momento, que vai afetar diretamente tantas pessoas, e me permita dizer, agora, mas do futuro também. A universidade lida com novas gerações, com expectativas, então a gente tem que aproveitar esse momento para mobilizar a própria opinião pública com relação à importância das universidades, né? Eu acho que isso é crucial. Então, em princípio, no dia 14 de outubro, um dia antes do Dia do Professor, que vai ser a sexta-feira que vem, nós vamos fazer esse dia D das universidades. Muito possivelmente vamos fazer essa mobilização junto com os institutos federais que estão sofrendo o mesmo drama que as universidades federais estão sofrendo. E vamos fazer aulas públicas, vamos fazer um tuitaço, provavelmente no Dia do Professor, vamos fazer manifestações para que as pessoas percebam as universidades, porque as universidades são cruciais para o país, Agostinho. A pandemia mostrou isso. Se não fossem universidades, cientistas, seus hospitais universitários, todo mundo teria passado muito pior esses anos. Mas, paradoxalmente, as pessoas às vezes não prestam atenção nesse grande patrimônio brasileiro que são as universidades. E tem gente até que detrata e que fala muita bobagem sobre elas. Eu acho que esse é um momento da gente parar, prestar atenção e fazer um movimento de salvação das nossas universidades públicas. Tá certo.
Só lembrar que nós entramos em contato com o Ministério da Educação, que disse que nesse momento ninguém poderia se manifestar sobre o caso. Lógico, durante a programação da Rádio Bandeirantes, ele vai continuar aguardando por uma resposta, enfim, do governo federal. Professor Ricardo Marcelo Fonseca, reitor da Universidade Federal do Paraná, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Vamos continuar acompanhando esse caso. Tomara que haja um desfecho menos dramático para essa situação toda, tá bom, professor? Muito obrigado, Agostinho. À disposição. Um abraço a você e aos ouvintes. Grande abraço. Professor Ricardo Marcelo Fonseca, da Universidade Federal do Paraná.